Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 37, verso 5. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Meus irmãos, uma das coisas difíceis para nós é nos entender a nós mesmos. Quantos de nós já sentimos dificuldades em entender a nossa reação ou nos queixarmos conosco mesmo, por que nós falamos aquilo, por que nós não mantivemos silêncio, ou por que falamos daquela forma, ou por que nós nos calamos quando deveríamos ter falado. Então, nós não entendemos perfeitamente, a questão não é puramente racional, há aspectos emocionais, circunstanciais, uma série de elementos. O fato é que o homem permanece sendo um enigma para si mesmo, como escreveu Jung, né? O homem continua sendo um enigma. E mesmo pensadores de linhas diferentes, por motivos diferentes, admitem a dificuldade de se falar sobre o homem, como ele é incompreensível, como ele é um abismo, como nós, como síntese de finito e de infinito, usando aqui uma expressão de Kierkegaard, permanecemos sempre como que uma corda bamba em cima de um abismo. Nós não temos explicações convincentes dentro de nós, dentro do conhecimento puramente humano, para nos entender. E isso, quando nós juntamos com o poder, e deixa eu explicar o que eu quero dizer, você não consegue entender o ser humano. E quando esse ser humano incompreensível tem todo o poder, a coisa é muito mais complicada, porque você passa a conhecer bem as pessoas quando lhe dá poder. Não é somente esse critério que devemos usar, mas, de fato, as pessoas se transformam. Mesmo Thomas Hobbes, sendo um teórico do poder do rei, embora ele admitisse que poderia ter outros tipos de poderes, mas ele preferia o poder do rei, porque ele achava que se todos roubam, um governando, um rouba menos do que muitos, né? Mas o fato é que, mesmo ele admitindo o poder real, ele deixa uma brecha para esse rei ser deposto, caso ele não conseguisse manter a paz. E quando você vai a John Locke, quando você vai a Rousseau, eles não estão falando de reino, é o sistema de governo que eles idealizam, mas sempre a ideia de que o poder não pode estar na mão de um homem. Então, John Locke vai trabalhar com a ideia de consentimento mútuo para que se organize assim o Estado. E nesse consentimento você perde coisas e ganha coisas. O Rousseau vai trabalhar com o princípio do contrato social, um pacto social, para que possamos viver em sociedade. Mas nunca o poder está na mão de um homem só, porque, observe, o homem é incompreensível. E, ao mesmo tempo, ele, quando tem poder, ele pode realizar coisas terríveis, e se não houver quem o cerceie. A história está repleta de homens assim, homens como Nero, como Hitler, apenas pontuando dois, nós temos Mussolini, Stalin, homens com muitos poderes e o que realizaram e podem realizar. E eu nem percorro aqui o continente africano, marcado por homens com muitos poderes e quantos males trouxeram ao seu povo. Basta apenas lembrar o Idi Amin Dada. Bom, mas tornemos. Assim é a vida humana, assim somos nós. Agora, nós lidamos com o nosso Deus. E aqui nós encontramos Eliú, eu creio que seja Eliú, falando sobre o poder de Deus na natureza e mostrando como Deus tem o poder das condições climáticas
do vento, ele fala da chuva, fala da neve, do calor. É muito interessante isso, e mostrando o poder de Deus, algo que nós não compreendemos ainda hoje, no século XXI, adequadamente. Nós entramos esses dias na primavera, no entanto, agora é que veio o frio. E nós estávamos no inverno, pelo menos já há algumas semanas finais do inverno, com ventilador, ar-condicionado, janela aberta. E agora que chega a primavera, vem um friozinho muito, muito agradável, pelo menos como está aqui em Maringá. Nós não entendemos bem isso. Nós explicamos, quem sabe, a posteriori alguma coisa, mas a priori é extremamente complexo para nós. Os ventos que seriam tão fortes, que trariam nuvens e chuvas, etc., diminuem e seguem uma outra rota, porque houve a influência do mar. E assim nós vamos tentando lidar com a natureza, né? E Blaise Pascal parece, aliás, Blaise Pascal não, Francis Bacon, parece estar correto quando diz que você só vence a natureza quando você se submete a ela. Mas há alguém a quem a natureza está totalmente submissa, que é Deus. Deus controla os ventos, os mares. E é por isso que ele está dizendo que Deus troveja maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Isso se aplica à história, se aplica à nossa vida. Nós não compreendemos todas as coisas, não entendemos os caminhos de Deus. E Deus tem todo o poder. Mas aí é que vem a questão, por isso que eu aludi a John Locke, a Hobbes e a Rousseau, é que no verso 23 diz: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Porque o Deus que nós não entendemos perfeitamente não é porque ele seja contraditório, não é porque ele seja passional, porque ele mude a lei de acordo com os seus interesses. Não, nada disso. Nada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Na realidade, esse Deus é justo, porque o poder de Deus está sempre em harmonia com todas as suas perfeições. E este Deus que rege todas as coisas que nós ainda hoje não entendemos, esse Deus age com justiça, uma justiça consoante a sua natureza santa, perfeita, amorosa, misericordiosa. E esse Deus é o que cuida de nós. Esse Deus é que rege a história. Cabe a nós, então, confiarmos em Deus, confiarmos na direção de Deus, porque nós não compreendemos, não é porque haja em Deus, como eu falei há pouco, contradições, é porque nós somos finitos, limitados, e não temos o alcance da maravilhosa grandeza de Deus. E é esse Deus que nos conduz a confiar nas suas promessas e a descansar nele. Que assim o façamos, pela graça. Que Deus nos abençoe. Amém.